Muito boa noite, aqui é o Marcos. Estamos aqui em mais uma live, agora no Facebook também. É uma live simultânea, ela também está no Instagram. E tem um assunto bem legal que eu trouxe para conversar aqui hoje com você, que me acompanha na página do Facebook. Guardar um pouquinho para as pessoas entrarem aí, online, ao vivo, e me acompanharem aqui também. Então, eu coloquei um post aí essa semana. Acredito que quem estiver me assistindo agora vai saber do que se trata, né? Que eu falei simples assim, e se você dobrar seu faturamento em 6 meses? O que acontece? Né? E para quem então é esse conteúdo? É mais importante primeiro definir isso. Você que é empreendedor, obviamente, tem um negócio, né? Está iniciando um negócio, está no momento de estruturação, ou você que é um profissional liberal, trabalha na área da saúde, ou arquitetura, ou advocacia, ou seja, que trabalha com serviço, prestação de serviço de alguma natureza, e que almeja aí ter um acréscimo de faturamento nos próximos meses, né? Então, é para você que eu quero hoje falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre esse assunto. Então, e por que, né, esse perfil? Porque é o seguinte, eu também me enquadro na prestação de serviço. Tem uma característica que é muito peculiar de quem trabalha com prestação de serviço, é que o fator tempo, né? A gente presta serviço de uma natureza e a gente gasta um tempo para prestar esse serviço e aí a gente é remunerado por isso, né? Só que a gente tem que pensar, na verdade, além do tempo que é gasto com a prestação de serviço, e sim com o resultado que a gente entrega, né? O que o nosso cliente recebe como resultado daquele tempo empregado, né? A gente tem uma expertise, alguma habilidade pela qual o cliente busca a gente e a gente, durante a sessão, uma reunião, uma consultoria, o que for, a gente aplica aquela técnica, aquela expertise, a nossa experiência para ajudar o nosso cliente a ter um resultado de qualquer natureza. E por isso a gente é remunerado, né? E uma característica de quem trabalha com serviço é que o resultado para o cliente, ele nem sempre consegue medir qual que é o valor do resultado, né? Vamos pensar o seguinte, um arquiteto que faz um projeto, uma consultoria, né? Se o cliente que não contrata o arquiteto, o que ele está perdendo por não contratá-lo, né? Qualquer que seja o arquiteto. Ele provavelmente vai ter uma obra que não vai ter os melhores resultados, ou que vai ter um custo maior, né? Uma dor de cabeça maior. E quanto vale isso para o cliente, né? Que é isso que ele contrata o arquiteto. Ele quer diminuir o risco, diminuir a dor de cabeça e aumentar o retorno, né? Então, gasta menos, ter a casa do jeito que ele deseja, né? Então, ele não está contratando o tempo do arquiteto. Na verdade, o cliente não está nem, muitas vezes, preocupado em quanto tempo o arquiteto vai usar para entregar esse serviço. E aí, muitas vezes, o cliente mesmo não sabe quanto vale isso, né? E quando a gente coloca um valor no nosso serviço, a gente está, na verdade, quantificando isso, né? O quanto custa para o cliente ele ter esse serviço, mas não é o quanto vale. E é isso que a gente precisa ter em mente em primeiro momento. Então, entender quanto para o cliente a dor de cabeça de não fazer esse serviço custa para ele, o quanto isso incomoda ele, né? Porque quanto mais dor o cliente tem por não ter aquele serviço, mais ele está disposto a te contratar, né? Então, esse é um primeiro ponto, que é uma característica de quem trabalha com o serviço, né? Então, tendo isso em mente, o que significa dobrar o faturamento, né? Então, a gente precisa entender isso. Primeiro, você tem que ter clareza de quanto você está ganhando hoje, né? Quantos clientes você está vendendo, quanto você está atendendo, né? Quanto você está cobrando de cada cliente, você tem um levantamento de quanto você está ganhando hoje, né? E aí, é projetar para um tempo futuro, se a gente pegar um período de 6 meses,
o quanto você quer estar ganhando, né? Então, se a gente está pensando em dobrar, multiplica por 2. Encontra o número que você está ganhando hoje, multiplica por 2. Em 6 meses, você já sabe o quanto você quer que está ganhando. E aí, o que a gente leva a pensar logo de imediato, né? Então eu vou dobrar meu valor, né? O valor do meu serviço, prestação, eu vou dobrar e automaticamente em 6 meses eu tenho o dobro do meu faturamento. Só que aí que a gente tem que levar em conta outras variáveis, né? Então é isso que eu também trouxe para conversar com vocês. Por quê? Uma vez que seu produto, seu serviço, ele é algo que você encontra outros profissionais fazendo a mesma coisa, você pode estar trabalhando como uma commodity, né? E o que vem a ser uma commodity? Algo que é comum, né? Commodity tem algumas características muito peculiares, que é o mesmo nome, né? Então vou dar um outro exemplo. Se a gente pensar um terapeuta, um psicólogo. Então, sessão de terapia. Sessão de terapia é algo que se encontra com outros profissionais, né? E aí o cliente aí tem base de comparação. Ele sabe, ó, a sua sessão de terapia custa R$200, a do outro profissional custa 250. Então ele sabe que na cabeça do cliente é sessão de terapia, né? Então ele consegue comparar, porque a entrega vai ter, por mais diferentes que os profissionais sejam para o cliente, ele está comprando a sessão de terapia, né? Então, o mesmo nome caracteriza uma commodity, né? O mesmo preço, né? O preço tabelado, né? Então, é algo que o mercado meio que impõe. Você vai trabalhar numa faixa de preços e esse preço tabelado também te coloca como se fosse uma commodity. E a forma como você se comunica, você se posiciona, também demonstra se você está trabalhando com uma coisa que é comum ou se é exclusiva. Então, aumentar o valor do serviço passa, querendo ou não, por você se diferenciar. Você não ser mais do mesmo, né? Você criar um elemento de exclusividade, algo que só você tenha, né? Então, isso passa por você agregar mais valor, você entregar mais valor, né, para o seu cliente. Você, às vezes, até mudar o nome do que você está entregando, né? Então, não é uma sessão de terapia, né? Você pode dar um nome para isso, né? Então, pensar aí, sei lá, resolva sua questão emocional em, sabe, em tanto tempo, por exemplo. Você dá um nome para isso. Então, isso vira um produto, alguma coisa com o qual o seu cliente não consegue comparar, né? Porque não tem ninguém fazendo isso. Então, quando ele não consegue comparar, ele não consegue precificar. E essa que é a questão. Por não precificar, você vai precificar para ele, né? Então, você consegue se posicionar dessa forma. Então, um dos caminhos pelos quais a gente consegue pensar, por exemplo, em aumentar o valor do serviço. Mas aí, não é apenas esse único caminho que existe para você, por exemplo, daqui 6 meses você está faturando o dobro, né? Lógico que é um caminho válido, e que eu acredito que deva ser explorado, mas não é apenas o único, né? Então, vamos pensar o seguinte, outro raciocínio que acaba sendo mais automático em pensar em aumentar o faturamento. Conseguir mais clientes, né? Só que conseguir mais clientes implica também que você vai trabalhar mais tempo, né? Porque você está prestando serviço. Então, uma estratégia uma vez que você se posiciona de uma maneira exclusiva, você nem precisa atender mais clientes, às vezes são menos clientes, porque daí você vai pegar na qualidade e não na quantidade, né? E mesmo que você mantenha o mesmo número de clientes, você mudando a qualidade dos seus clientes, você também já consegue aumentar seu faturamento. Mas é um raciocínio que é muito comum também, se pensar, não, vou trabalhar mais tempo. Só que o quanto isso te custa, né? Você tem que ter clareza com relação a isso, porque não tem problema nenhum, você escolhe o tempo que você vai trabalhar, você é dono do seu próprio negócio, né? E tem que pensar dessa forma mesmo. Mas o que eu mais vejo é que, na verdade, as pessoas querem trabalhar menos, e maximizar o seu resultado trabalhando menos, com menos esforço, né? Porque é o mais lógico, né? E para isso que é importante você ter um posicionamento muito claro do que você resolve, do seu valor, né? Porque senão você vai trabalhar novamente por agenda, e sua agenda tem limitação de tempo, com limitação de tempo seu faturamento vai estar sempre limitado, né? Então essa que é a grande questão.
E aí a gente começa a pensar também em escala, né? Escala é um conceito também de negócio, que envolve você começar a ter ganhos onde você não precisa estar necessariamente presente, né? Não, onde você não precisa estar necessariamente empenhando o seu tempo, né? E como que se ganha escala, né? Então, tem várias formas. Uma delas, normalmente para quem trabalha com prestação de serviço, é fazer algo que seja em grupo, não mais individual. É lógico que vai depender da natureza do trabalho que é prestado, mas é algo que, dependendo do que você esteja vendendo, é possível. Em grupo, você pode não fazer o mesmo valor individual, mas na quantidade você consegue maximizar o seu tempo, né? Então, pensar também no exemplo que eu dei de terapia. Uma terapia em grupo, você consegue colocar mais pessoas, e com a mesma quantidade de tempo que você aplicaria no individual, você fatura mais. E muitas das vezes a pessoa que faz a terapia em grupo vai querer fazer a terapia individual, né? Você ainda depois faz uma segunda venda para o mesmo cliente. Outra possibilidade, né? É a construção de equipe. Então você tem um serviço do qual você consegue delegar partes da prestação desse serviço para que você não tenha que ficar utilizando o seu tempo para realizar essa parte mais que é delegável, né? Que você consiga delegar, para que você foque naquilo que você é melhor, no seu core mesmo. E aí você consegue atender mais clientes e com menos tempo empregado, né? Ou às vezes justamente você fica somente na gestão do negócio que você está criando e você consegue colocar pessoas para fazer a entrega efetivamente, né? Só que tudo isso envolve você ter clareza exatamente do que faz sentido para você, né? Porque apesar das inúmeras possibilidades, nem tudo vai fazer sentido para você, nem tudo vai ser o seu momento de aplicar, né? Mas o mais importante de tudo isso é você entender que se você quer estar ganhando o dobro daqui a 6 meses, você tem que colocar isso como meta, né? Colocar isso como algo que você definitivamente queira alcançar. Olha, o Marcos aí mandou uma mensagem para mim, ajuda a ficar rico. Obrigado aí pela audiência, Regis, Lúcia. Então, coloca isso como meta. E a partir do momento que você coloca isso, define uma intenção. Na sua mente vai começar a trabalhar naquilo, né? E aí você começa a entender que você vai ter que definir uma estratégia para isso, né? Que óbvio, não vai acontecer de um dia para o outro. Mas você colocando foco, energia, para construir algo que você entende que é alinhado com o que você deseja e que vai te alcançar o resultado que você quer, aí sim você começa a colocar isso em prática com consistência. Vou dar um outro exemplo, né? Marketing digital. Marketing digital é algo que exige consistência, de você produzir conteúdo, de você se interagir, se relacionar com as pessoas. Então, funciona, mas exige energia, né? E você entendendo a natureza do trabalho, você alinha a sua expectativa, né? O quanto você vai pôr de energia e o quanto resultado que você vai ter, né? Porque o que faz com que as pessoas não tenham consistência nas suas ações é justamente não estar, primeiro, alinhado a expectativa de resultado, né? O qual você quer alcançar. E segundo, que às vezes o resultado não vem na velocidade, né? Que novamente é o alinhamento, e a pessoa desanima, né? Desiste mesmo. Fala, isso aqui dá muito trabalho, o resultado não vale a pena, eu paro de fazer, né? Então é uma questão emocional mesmo, uma questão emocional a ser trabalhada. Mas agora é basicamente isso, define o que você queira daqui a 6 meses. Eu estou dando um tempo de 6 meses porque, por exemplo, é um tempo que eu trabalho hoje, né, com os meus clientes, é um período de 6 meses. Mas pode ser em 3, pode ser em 1, pode ser em 1 ano, né? Você que vai definir o que é um tempo ideal para você, né? E aí eu tenho umas questões que, para mim, eu acho que são muito chaves para você tomar uma decisão dessa, né? Primeiro, você acredita no seu trabalho? Você acredita que tem valor? Que você consegue entregar muito valor para o seu cliente? Né? Você acredita que você consegue diferenciar esse trabalho? Fazer algo que seja exclusivo, que vai fazer com que o seu cliente não tenha nem outra pessoa que ele procura que ele tenha o mesmo resultado que ele tem com você. Né? Você acredita que você merece ganhar o dobro daqui a 6 meses? Né? Porque
Quantas vezes, né, assim, eu já ouço, ou às vezes eu até penso, nossa, estou cobrando muito caro, né? Mas o que é cobrar caro? Para mim, assim, uma definição de caro é quando você não tem resultado, né? Independente do que você paga, se você não tem resultado, não tem aquilo que você gostaria de ter recebido em troca do valor que você pagou, é caro, né? Assim como se você pagou um valor que seja, e você teve muito mais aquilo do que você esperava, fica até barato. E isso é uma questão que a gente, como cliente, consumidor de qualquer marca, qualquer produto, a gente consegue fazer essa associação do quanto você colocou de emoção naquilo que você pagou, né? Quanto me custou esse dinheiro que eu estou te pagando. Depois, o que você teve de benefício, de resultado, aquilo, uma balança emocional, foi menor ou maior do que você pagou, né? A gente consegue fazer isso como consumidor. Agora, na hora que a gente está prestando serviço, no nosso negócio, a gente tem que pensar exatamente isso para o nosso cliente. Para o cliente nos dar dinheiro, ele tem uma dor, né? E ele vai ter uma dor de pagar, né? Porque se dispor a colocar dinheiro, ela traz uma dor. Fala, nossa, isso aqui vale para mim, né? Então, o que você vai entregar vai fazer com que no final da sua entrega, essa dor, ele esteja comparando, fala, nossa, ficou barato para mim? Ou vai ficar no 0 a 0, sabe? Que é o maior parte das vezes é isso que acontece. Ou ele vai ficar com aquele sentimento, que, nossa, gastei muito dinheiro com isso, ficou caro. Então, é se colocar no lugar do cliente, né? E aí, quando você consegue fazer esse raciocínio, você entende. Fala, o que eu entrego traz tanto valor que o que eu vou cobrar, o cliente, no final, vai falar que ficou barato. Então, quando você conseguir fazer isso, significa que você está cobrando um valor que você entende que é justo para você. E essa que é a grande questão, porque a gente tem algumas coisas na nossa cabeça que nos dizem assim, nossa, mas nem eu pagaria um valor desse, né? E aí entra, novamente, uma autoobservação, um autoconhecimento, no sentido de que você pagaria pelo seu próprio serviço? A sua entrega para você mesmo, né? Se você se contratasse, você pagaria bastante pelo seu serviço? Então, isso vai na sua autoconfiança, vai naquilo que você realmente acredita. E isso é a chave de tudo, é a chave de tudo, é trabalhar nisso. E tendo consciência de que é isso, justamente hoje é onde eu estou me posicionando, a trabalhar a sua forma de pensar, a fim de que você aumente sua autoconfiança, o automerecimento, e você se estabeleça de uma forma que você não vai nem parar no dobro, você vai querer muito mais, porque você sabe que você é capaz. Desenvolva essa confiança na sua capacidade de um nível que você não se pare por nenhuma adversidade no caminho, né? Então, essa primeira fase, esse primeiro momento, é você entender exatamente isso. Você ter essa clareza, se observar, ver quanto você acredita no que você está fazendo, ver de que maneira você consegue diferenciar e entregar mais valor para o seu cliente, né? Porque o cliente vai sentir isso de você. E depois, no segundo momento, daí a gente vai na estratégia mesmo, né? Então, você vai trabalhar, vai diversificar o seu portfólio de serviços e de produtos, né, que você atende, você vai estruturar uma equipe para você ter uma base de apoio maior, para você conseguir delegar atividades que hoje não são necessárias que você esteja fazendo, ou colocar pessoas para trabalhar junto com você na entrega, né? Como que vai ser sua agenda de atendimento? Isso tudo vai na parte estratégica mesmo do seu negócio, né? Para sustentar a meta que você estabeleceu. Então, não tem como não fazer um planejamento. Isso tem que ser planejado, tem que ser uma coisa definida, sabe? Colocar no papel mesmo, sabe? Porque é o primeiro passo para você conseguir o que você deseja. E depois implementar, né? Se isso tudo fez sentido para você, você colocou no papel, fez me sentir, está muito alinhado com o que você é, com o que você acredita, é colocar isso em prática, sabendo que pode dar errado, e com certeza vai dar errado no início, vai ter que fazer ajustes, vai ter que fazer adaptações, replanejar, reajustar, mas com a consistência, né, com a disciplina, e sabendo que você sabe pelo que você está fazendo isso, né? Então, é algo que você, acreditando nisso, você não vai parar por qualquer coisinha, você vai continuar fazendo isso com consistência e foco. Porque, veja bem, o que a gente começa no início do ano, a gente tem aquelas promessas de final de ano.
né? E a maior parte das promessas estão em, por exemplo, vou emagrecer, esse ano eu vou conseguir um novo emprego, vou comprar um carro, vou viajar para não sei onde. E o nível de energia e motivação é muito alto na hora de definir essas metas. Só que daí o ano vai passando, as coisas não vão acontecendo da forma que a gente imagina, e aquilo às vezes é apagado, é esquecido. Mas quantas pessoas de fato colocam uma meta e vão até o final? Durante 6 meses. Não estou falando de um período muito grande, um ano, não, 6 meses. Então, eu tenho certeza que, e eu me incluo nisso, que a maior parte das pessoas não coloca foco, consistência no plano de 6 meses. Então, aí, realmente, os resultados eles são assim, esporádicos, eles não têm uma grande consistência também de resultado, né? Então, é por isso que existe um preço a ser pago e isso tem que estar muito claro, né? O quanto você está disposto a fazer aquilo que você quer. E, além disso, né, às vezes você vai ter que se capacitar, fazer um curso que até então você nunca fez, você vai ter que trabalhar no seu marketing, né? Porque, como profissional liberal, você tem que entender que você tem um negócio, né? Então, você tem que trabalhar seu marketing. Muita gente ainda trabalha muito com indicação, né? Ah, meu marketing é boca a boca. Mas que ações você pode fazer para que você não dependa somente de indicações, que você consiga receber clientes com regularidade, né? Com recorrência. Então, é trabalhar seu marketing. E como que você vai se relacionar com seus clientes, né? Venda é relacionamento. Você está sempre falando com alguém, você está sempre resolvendo problemas de uma pessoa, às vezes com uma dica, com uma ideia, com conteúdo. E para essa pessoa isso tem muito valor, mesmo que para você às vezes seja uma coisa muito simples. Mas fazer isso com consistência também faz parte da sua estratégia. Isso tem que estar muito claro, né? Então, implementar tudo isso. Desculpa. Então, entender que existe um processo, né? E você tem que ter paciência com esse processo, né? Que às vezes ele vai exigir isso, muita paciência. E aí a gente volta para a questão emocional de você acreditar no que você está fazendo, tá? Essa é a ideia geral, né, do que eu queria passar para você, porque na verdade não existe uma fórmula, né? Existem várias possibilidades. A questão é que você escolha aquilo que faça sentido para você, detalhe, né, do nível que você consiga entrar em ação e tenha consistência durante o tempo necessário, né? Isso serve para tudo na vida, né? É qualquer um objetivo prático, né? Por exemplo, do faturamento o dobro do faturamento em 6 meses, para exemplificar esse conceito que serve para tudo, né? Só que hoje é exatamente nisso que eu estou me propondo a fazer, tá? A te ajudar a você dobrar seu faturamento em 6 meses. Porque eu sei que prestação de serviço tem essa característica de intangibilidade, né? E vou explicar o que é isso. Aquilo que você consegue medir é tangível, né? Então, o intangível é que você não consegue medir. O valor do seu serviço para o seu cliente, ele tem que ser intangível. Tem que ser algo que ele não consiga medir. Porque daí, o valor que você cobrar é o que ele vai aceitar. É o que na cabeça dele vai fazer sentido, porque ele não tem base de comparação, ele não consegue medir. Então, trabalhar a intangibilidade do seu serviço para que o seu cliente veja muito valor agregado que ele não consiga medir, que sua concorrência fique irrelevante, porque ninguém vai fazer o que você está fazendo, e aí você tem o resultado que você quer. O nome disso é até marketing de diferenciação, né? Que é um nome que está bem na moda agora. Mas é basicamente isso, é fazer com que você se posicione de uma forma diferente, estratégica, né, para agregar mais valor para o seu cliente. E eu acredito que isso é possível e está ao alcance de qualquer pessoa. Basta que isso seja uma coisa que você estipule com meta, né? E o que está, eu garanto para você, o que está entre você hoje e o que você quer alcançar, a única coisa que está faltando é você estabelecer que é isso que você quer. E estabelecer de uma forma clara e precisa. Exatamente isso que eu quero em tanto tempo, né? E foco nisso, porque a gente, às vezes, quando quer muita coisa ao mesmo tempo, a gente não quer nada, né? Prioridade, com E, não com S. Prioridade D. Então, tomar essa decisão é o que está te faltando para você chegar daqui 6 meses e falar, não, eu consegui dobrar meu faturamento, por exemplo, né? Agora, para essa decisão ser tomada, eu entendo que às vezes a gente tem que trabalhar a nossa forma de pensar.
porque a gente tem dúvidas, né? A gente ainda, mas será mesmo que é possível? Então, para você que tem essa dúvida, é aí que entra exatamente o que eu consigo te ajudar, né? A você ter essa certeza, sabe? Garantir que você tenha essa confiança necessária para que você coloque isso em prática e faça isso acontecer. Então, meu convite hoje é que se você assistir uma parte do que eu falei aqui, ou depois, essa live vai estar disponível no Facebook, eu estou com minha agenda está aberta para novos clientes, né? E eu estou com 5 vagas, nas quais eu quero trabalhar com pessoas que querem ser cases de sucesso. Pessoas que querem realmente, de fato, ó, ir para o próximo nível e falar que daqui 6 meses eu consigo dobrar o faturamento. E é com esse objetivo que eu quero trabalhar. Então, porque eu tenho as técnicas, as ferramentas, justamente para te ajudar nesse objetivo. E, tendo isso em mente, eu vou priorizar quem entrar em contato comigo primeiro, né? 5 primeiras pessoas que entrarem em contato comigo, vou marcar individualmente, agendar uma sessão aí para conversar, entender o momento, entender exatamente onde você quer chegar e a gente vai começar a desenhar as estratégias juntos, né? Então, para essas 5 pessoas que mandarem mensagem no privado, eu vou agendar individualmente essas sessões. E justamente porque, primeiro que eu acredito que é possível para todo mundo, né? Desde que você queira estabelecer isso para você. E segundo que, quero compartilhar uma reflexão com você aqui. Às vezes a gente acha o não fazer alguma coisa, não estou fazendo nada de mal para ninguém, né? Mas o não fazer o que você teria que fazer, significa que você está deixando de fazer bem para alguém, né? Alguém que está precisando que você chegue com a oferta certa e você não está fazendo. Então, essa reflexão que eu queria deixar para você hoje, que está me ouvindo, e pensar com bastante carinho. Você não fazer isso significa que quais pessoas não vão estar sendo beneficiadas pela sua capacidade de entrega, a sua capacidade de transformação, de ajudar essa pessoa no que ela precisa. Então, e é justamente essa reflexão que me levou a justamente me posicionar a fim de ajudar pessoas que transformam a sociedade, pessoas que levam, sabe, que tem um serviço de um alto valor agregado e levar isso mais adiante, levar para mais pessoas, ter mais alcance, ter mais resultado. Então, eu não falar isso, por exemplo, estou deixando, você não estaria ouvindo isso. E se isso fez sentido para você, eu fiz alguma coisa de bom para você, entendeu? Por isso que cabe essa reflexão. Então, se algo do que eu falei hoje fez sentido, me manda uma mensagem box que a gente vai conversar. Tadeu, vi que você entrou aí. Obrigado, Tadeu. É isso mesmo. Então, eu farei novas lives, né, com outros conteúdos mais específicos, justamente nessa jornada, né, de situações, de pegar exemplos mais práticos e contextualizar de forma que também faça sentido para você. Mas hoje o objetivo dessa live é justamente dar essa visão geral. Bom, temos um tempinho aí. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira compartilhar comigo? Adorei aqui a audiência de todos vocês, tem bastante gente me acompanhando. Então, estou aqui um tempinho ainda para conversar, tirar alguma dúvida ou falar de algum assunto que eu não falei, né? Se algum ponto que para você é importante conversar, eu estou à disposição aqui mais alguns minutinhos para falar sobre isso. Dani, tudo bom? Boa noite. Greg também entrou aí. O pessoal do Instagram também está me acompanhando aqui. O Júlio, meu parceiro de marketing digital também, quero agradecê-lo, né, que tem me ajudado bastante. O Júlio da agência Sigem, um grande parceiro aí de marketing digital que tem feito a diferença também. Bom, e eu também criei um programa, né, um programa com base em tudo que eu venho estudando na parte de desenvolvimento pessoal, que eu dei o nome de Você é Seu Negócio, que é justamente sobre o que eu falei hoje. O Marcos perguntou, vamos lá. Precisamos então criar metas e objetivos. Como torno claras essas metas? Legal, Marcos, ótima pergunta. Tem 4 elementos que fazem com que uma meta seja clara o suficiente, tá? E vou explicá-las bem rapidamente. A meta tem que estar
uma sentença afirmativa, tá? Positiva. Então, por exemplo, eu quero faturar 10 mil reais até o final do ano, por exemplo. Então, você está colocando uma coisa que você quer, está afirmando, tá? Então, é diferente de eu quero parar de fumar, sabe? Eu não quero mais trabalhar com tal coisa. Essa meta não é meta porque ela está na sentença em forma negativa. Então, primeiro você coloca de forma positiva, tá? O segundo elemento de uma meta bem estabelecida é um prazo. Ela precisa de um prazo de realização. Então, você coloca dezembro de 2018, janeiro de 2019. Então, se ela não tem prazo, ainda não é uma meta, né? Pode ser um desejo, pode ser um sonho, mas não é uma meta. Então, ela tem que ter um prazo, tá? Depois, você precisa ela precisa ser específica, tá? Específica é algo que se você falar para alguém, a pessoa entende. Então, eu quero faturar 10 mil reais. A pessoa vai, se você falar isso, 10 mil reais é algo que a maior parte das pessoas consegue compreender, certo? Então, está específica. Agora, se sua meta, por exemplo, está assim, eu quero ser o melhor vendedor, ela ainda é muito subjetiva, né? Então, melhor em relação ao quê? Comparado ao quê? Então, você precisa que você tenha um elemento aí que você consiga especificar. E, por último, ela tem que ter uma evidência, algo que vai mostrar para você que você alcançou ela, né? Então, por exemplo, meta 10 mil reais, você sabe que 10 mil reais na sua conta é a evidência que você alcançou a sua meta. Mas vamos pegar, por exemplo, do melhor vendedor. O melhor vendedor, a evidência teria que ser, por exemplo, um ranking dos melhores vendedores onde você está em primeiro nesse ranking. Esse ranking é público. Então, aí você tem a evidência de que você alcançou essa meta. Então, modo afirmativo, tem que ter prazo, ela tem que ser específica e tem que ter evidência, tá? Esses 4 elementos, você tem uma meta muito clara. Respondi a sua pergunta? Comenta aí para mim. E se tiver outro assunto que também possa te ajudar, eu vou ficar muito feliz em compartilhar. O Gabriel também, eu vi que entrou aí. Legal, já estamos aqui já há 30 minutos. Opa, Marcão, obrigado pelo feedback, fico feliz aí que tenha te ajudado. Então, voltando só ao que eu estava falando, é exatamente o que eu montei. Foi um programa chamado Você é o Seu Negócio. E nesse programa eu vou trabalhar na sua forma de pensar para que você, primeiro, acredite em você acredite no que você está entregando, você estabeleça estratégia, estabeleça suas metas e tenha esse acompanhamento durante o tempo necessário para você alcançar suas metas, né? E, nesse sentido, trabalhar com você que tem um negócio, né? Que trabalha com serviço, que você consegue se posicionar de maneira exclusiva, porque eu garanto que com foco, com dedicação, o resultado ele é consequência, tá? O resultado não é algo assim, por exemplo, você vai controlá-lo, né? Você controla o processo, a sua dedicação e sua energia que você coloca. Mas a tendência é que a probabilidade de resultado aumente conforme mais engajamento você tem com aquilo que você definiu, tá bom? Então é nesse ponto que eu te ajudo a você alcançar o seu resultado. Tadeu, agradeço aí a participação. Muito feliz também em contar contigo aqui hoje. Bom, pessoal, é isso. Então, reforço aí o que eu disse anteriormente. As 5 primeiras pessoas que mandarem mensagem inbox, eu vou marcar aí para conversar sobre o seu negócio, sobre as estratégias que você vai estabelecer para ir para o próximo nível do seu negócio. E agradeço aí a audiência, a atenção de todo mundo que me acompanhou hoje nessa live. Vão haver outras, obviamente, e essa aqui vai continuar gravada aqui também. E depois o Júlio da agência Sidney vai me ajudar também a compactá-la, colocar os melhores momentos para depois colocar em outras mídias e também continuar propagando esse conteúdo. Tá bom? Então eu agradeço aí a participação de todos vocês. Desejo uma ótima semana para vocês e estou aqui. Tá bom? Grande abraço.